Antes de iniciar, eu gostaria de dizer que não está equivocado a minha área de atuação, são as doenças infecciosas e parasitárias. E pior do que isso é o estudo da bioquímica disso. Mas eu tenho um hobby, e este hobby é gostar de ciência, tecnologia e inovação. E às vezes estudo, tento trabalhar essa relação dessas três coisas que parece que no dia a dia interferem na nossa vida, na nossa relação, às vezes até com as pessoas, com o nosso trabalho e até com o nosso próprio futuro. Algumas vezes que eu tenho, ou que a gente tem tido contato, né, de uma maneira geral, acho que quase todos aqui, com os empresários, nós temos percebido que há um desejo enorme de se fazer inovação, de criar. E muitas das vezes a gente tem também, do mesmo lado disso, um número enorme de pessoas que esses empresários chamam de clientes, né? Mas um número enorme de pessoas que têm um desejo de coisas tecnológicas, que têm um desejo de novidades. E, somando isso tudo, a gente começa a pensar se nós estamos num momento em que a gente ouve falar disso tudo e várias iniciativas, mas se nós estamos lentos ou se nós estamos realmente na velocidade em que deveríamos estar para isso. E a gente sabe que existem algumas iniciativas públicas e as iniciativas públicas são super importantes, mas lá no final eu vou dizer das nossas iniciativas. Precisamos de ter arcabouços institucionais, ou seja, organizações institucionais, precisamos ter organizações legais, que hoje a gente chama muito dos marcos legais. Aqui um relatório fresquíssimo de 2010, em que mostra, finalmente a gente está no topo de alguma coluna, né? Mas esse topo dessa coluna mostra o tempo que se necessita para abrir um negócio, ou ter uma iniciativa de se ter um negócio no mundo, nos principais países do mundo. E esses países, o primeiro aqui demora 24 horas para uma iniciativa de se abrir um negócio. E o último, a média está mais para cá um pouco, mas o último mais de 120 dias, que é o Brasil, para se abrir um negócio. Dentro disso, a gente começa a pensar se nós temos uma estrutura, um pensamento, ou até uma iniciativa de futuro, de pensar o que vai acontecer dentro dessa relação que eu disse de apaixonados por tecnologia, apaixonados por inovação, por novidade. A Alemanha acabou de lançar um programa que chama CLIB 2021, onde eles chegaram a uma conclusão que daqui a 10 anos, praticamente, eles estarão importando tudo. E olha de quem eu estou falando. Eles não terão mais a competitividade de conseguir buscar. E aí, a partir daí, eles começaram um programa forte. Eu não sei se muitos países do mundo têm essa condição, essa capacidade de fazer essa conta, né? Mas eles tiveram e lançaram esse programa. Então, parece que dentro dessa atmosfera de inovação, nós precisamos enormemente pensar numa atmosfera de inovação, numa atmosfera de consumo, e a gente sabe que tudo isso dentro das fronteiras tem a ver com competitividade. E eu sempre digo, né, nas teorias, nas coisas que a gente vê, que o máximo da inovação é a competitividade. A partir do momento que a gente conseguir ser competitivo, ou inovar e ser competitivo, aí sim a gente consegue, realmente a gente trabalhou. E aí tem uma coisa interessante no povo brasileiro, que muitas vezes as dificuldades e até a questão econômica que a gente tem atravessado mundialmente, muitas vezes a gente ouve dizer a criatividade do brasileiro vai salvar essa situação. E cada vez mais a gente vai imaginando que não só a criatividade, existe inclusive um estudo em que mostra a colocação de recursos, fundos para inovação e a colocação de criatividade, e se isso está nessa velocidade realmente gerando a inovação.
E esses estudos, infelizmente, colocaram que não. E aí a gente começa a querer buscar que essa salvação nacional, a criatividade vai nos salvar? Não vai. O que vai nos salvar talvez seja a iniciativa. A iniciativa que pode ser empresarial ou a iniciativa que pode ser pessoal. E aí a gente acaba entrando um pouco na própria questão nossa do dia a dia. A gente sabe, cada um de nós, cada um do nosso comportamento aqui, as iniciativas que nós tomamos na nossa vida foram que fizeram diferenças. Isso vale também dentro da iniciativa para inovar para uma empresa, para uma organização. A partir do momento que eu penso, eu tomo a iniciativa de fazer isso, a gente vai conseguir buscar isso. E o mais interessante na questão da iniciativa é que parece, e aí vai um pouco na questão da arte, da cultura, existem pessoas que nascem com isso, a iniciativa. A gente às vezes fica meio chocado porque vê um artista, uma pessoa que toca um instrumento musical e fala, ele nasceu com aquilo. E na iniciativa também. E graças a Deus, existe também aqueles que buscam ter iniciativa, e a partir do momento, assim como a música, a pessoa não nasceu com aquilo e acaba ao longo de um tempo tendo aquele talento de tanto que se dedicou a isso. E a iniciativa é assim também, você acaba por desenvolver e incorporar isso na sua vida e tomar iniciativa. E o mais legal, que isso acaba sendo, incorporando no nosso comportamento. Iniciativas, eu podia falar iniciativas empresariais, de tecnologia, coisas maravilhosas que estão acontecendo aí, mas a gente podia voltar para a iniciativa das pessoas simples. Quantas vezes na história do Brasil nós tivemos pessoas que moram em regiões altamente carentes e, de repente, elas tomaram uma decisão, eu já ouvi essa história muitas vezes, tomaram a decisão de colocar a família em cima de uma carroceria, de um caminhão, e mudar para uma cidade maior, porque ela quer vencer na vida. Ela tomou uma iniciativa de fazer essas mudanças e vencer na vida. A iniciativa, muitas das vezes, então, a gente pode pensar, e existem também alguns estudos, que dizem que muitas pessoas, e a gente também tem vários exemplos disso, que muitas pessoas que hoje fazem sucesso vieram de famílias humildes. Então, alguma coisa nesse mistério que não é só a criatividade, que não é só o recurso, mas alguma coisa da iniciativa pode estar provocando, e quando eu falo aqui do ponto de vista pessoal, das pessoas, e do ponto de vista organizacional, a iniciativa parece que tem uma importância gigantesca. Mas para a gente ter iniciativa, a gente precisa ter motivação, que seja uma motivação financeira e tal. Mas existem alguns estudos, e é lógico que para motivação, eu acho que do ponto de vista psicológico deve ter muitos e muitas páginas escritas, mas do ponto de vista psicológico, a motivação, talvez, e principalmente falando do ponto de vista empresarial, ela teria 3 situações que nos faz ser motivados e buscar a inovação. Uma delas é a de realizar. A outra, o poder, sem ser aquela palavra feia do poder. E a outra, ajudar o próximo. Quando a gente fala em realizar, significa querer materializar alguma coisa, querer construir e ver aquilo pronto de alguma coisa. Isso tem um papel importantíssimo na inovação e naquela iniciativa para a inovação. A outra motivação que existe, a do poder no bom sentido da palavra, é aquela situação de eu poder ser, da pessoa poder ser reconhecida pelo que ela fez e pelo que ela inovou, pelo que ela criou. E num outro momento de motivação, a questão de ajudar o próximo. E aí não é a questão somente religiosa, social. É uma questão de uma pessoa, às vezes, que está dentro de um grupo de colaboradores de uma empresa, porque o papo aqui é inovação, e ele se sente uma parte daquilo, daquela empresa, para fazer aquela empresa crescer, porque ela vai brotar pela ajuda que ele pode fazer, participando de comissões, e aquilo vai reverter em alguma situação para ele também. Então parece, dentro do ponto de vista da inovação, que nós temos ou estamos imbuídos de ser protagonistas na história da inovação, não só por recursos, por fundo ou pela criatividade,
mas a gente precisa dar o primeiro passo, pessoal, empresarial, para que a gente consiga mudar. Lembrando o que eu comentei da Alemanha. Daqui a 10 anos, a decisão é que provavelmente eles vão ter que comprar tudo de fora. E um país que investe pesadamente em tecnologia, em educação. Quais são as iniciativas que têm que ser tomadas para poder conseguir isso? E aí a gente tem iniciativa para, por exemplo, se você é uma pessoa não é preparado, mas é líder, ou se você é preparado, mas não é líder, mas se você consegue juntar uma coisa bombástica, que é estar preparado e ser líder, que significa tomar a iniciativa de estudar e se qualificar, e uma iniciativa para decidir e liderar, isso vai mostrar uma situação em que a gente consiga reverter esse quadro. Eu trouxe aqui uma coisa assim bem curiosa de uma conversa que eu tive com um cientista há poucos tempos, em que ele me mostrou, ou a gente trabalhando, que a ciência e a inovação, provavelmente também, a gente está um pouco invertido. Quando a gente encontra com os nossos alunos, a gente fala para eles assim, olha, você escreve a sua introdução do seu trabalho, depois vamos ver os resultados, né? E a inversão da ciência, a inversão da inovação, a inversão de querer, ela tem que estar primeiro no resultado e depois a gente vê, porque senão a gente não consegue descobrir, a gente não consegue inovar, porque a gente está buscando alguma coisa primeiro, sem ter, talvez, o resultado. E o empresário inovador, ele tem que tomar a iniciativa para os resultados. E aí eu queria fazer uma comparação de épocas e de tempos, né? Puxando um pouco aí pelo lado das pessoas, né? O The Man. Nós tivemos ao longo da história pessoas em que conseguiram construir, por motivação, por iniciativa, situações que até hoje estão estão enraizados no nosso conhecimento, que é, por exemplo, o príncipe da ciência, o Gauss, o Darwin, que era da teoria da evolução, o Pasteur, que é tido como o grande benfeitor da humanidade, por ter conseguido descobrir quem que causava a doença, né, que não era só um desígnio de Deus, o Marx, que escreveu o Manifesto Comunista, e o Freud. Fazendo uma linha do tempo para eles, houve uma coincidência enorme em que eles viveram no mesmo momento. E foram iniciativas ou foram situações pessoais que mudaram a humanidade. E agora, parece que não é mais o cara, é a coisa. E a coisa e principalmente que dá para a gente fazer cálculos econômicos disso, né? Quando a gente tem uma criação da Apple, ou da Google, ou do Facebook, há uma situação em que a gente está vivendo diferenciada dentro dessa atmosfera de inovação, que a gente cada vez mais, a gente acredita que a gente tem que ter iniciativa. E do ponto de vista individual, a pessoa que toma iniciativa, e essa iniciativa para a inovação, mas vamos colocar primeiro no ponto de vista pessoal, ela é sempre a pessoa que talvez mais apanhe. Mas se a gente olhar mais apanhe, talvez é a pessoa que mais tem feedbacks. É a pessoa que mais tem retorno de você fez isso errado. E se a pessoa consegue, dentro daquela iniciativa que ela desenvolveu, que ela está convivendo, ela consegue trabalhar também, de saber que com aquele feedback, com aquele retorno que ele está tendo, ou o erro que ele cometeu, que não é crime cometer erros, porque ele tinha iniciativa, que ele vai poder melhorar, isso vai dando cada vez mais a proposta da iniciativa que a gente pode ter. Nós estamos vivendo hoje um momento, inclusive até na propaganda, conecte-se, o que te move, né? Ou a gente já teve no passado, mexa-se. A gente cada vez mais, a gente acredita que para que a gente consiga ter e buscar essa inovação que a gente deseja, e aqui a inovação do ponto de vista de criação de produtos, de tecnologia, de novidades, e talvez na nossa vida também, nós temos que conseguir, de alguma maneira, estar sempre motivados e fortes. Eu fecho com uma história que eu ouvi há um tempo atrás, e ela não me sai da cabeça quando eu falo de iniciativa. Alguns anos atrás,
eu conversando com uma pessoa na rua, em que vendia no carrinho de sorvete, de picolé na rua. Esse senhor tinha 70 anos de idade, vivia, andava por dia, quase que a gente não acredita, ele andava por dia 20 quilômetros, vendendo sorvete, picolé, de carrinho na rua, e ele me disse, com maior orgulho, que ele tinha conseguido, vendendo sorvete, vendendo picolé, ele disse que tinha conseguido fazer a casa dele e formar a filha dele num curso superior, numa faculdade. E aí a gente fica pensando, inovação, motivação, iniciativa. Se nós tivermos iniciativas, com certeza nós vamos conseguir mudar muito desses aspectos que alguns outros países, algumas outras realidades estão precisando de mudar. E, fechando, o que eu desejaria para o futuro é que, se inovar tem a ver com qualidade de vida, então o que precisamos são pessoas motivadas a tomarem iniciativas. É isso que eu desejo para o futuro. Obrigado, Ted.